Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de abril de 2024. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser encontrados facilmente através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra um link fácil para a nossa playlist no YouTube, onde ficam armazenados os estudos já realizados, e você também encontra um link permanente para participar conosco. Este estudo da Revista Espírita, ele é gravado todo sábado às 14h30, e se você preferir, pode participar conosco. Então, lá no nosso site tem um link que você pode acessar através do Google Meet, e assim você participa conosco. Nos ajuda a estudar. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Chegamos no estudo de número 48 e nós vamos iniciar um novo tema neste estudo. Nesse estudo, Kardec propõe para nós um tema chamado Uma Aparição Providencial. Pereira, gostaria de iniciar nosso estudo? Posso sim. Então, boa tarde a todos. Então, como o Lelo já colocou, nós estamos dando continuidade hoje com o tema Uma Aparição Providencial. Então, vamos ver aqui, o Kardec cita aqui e depois coloca o texto, né? Então, lê-se no Oxford Chronicle, de 1º de junho de 1861. Aí o Kardec coloca o texto que estava lá nesse jornal, nessa crônica, né? Em 1828, um navio que fazia viagens de Liverpool a Neybrunswick tinha como oficial substituto o Sr. Robert Bruce. Estando perto de bancos na Terra Nova, o capitão e seu imediato calculavam um dia de sua rota, o primeiro em sua cabine e outro na câmara ao lado. As duas peças eram dispostas de modo que eles podiam ver-se e falar-se. Bruce, absorvido em seu trabalho, não percebeu que o capitão havia subido para a ponte. Sem olhar, lhe disse: encontro tal longitude. Como está a voz? Não obtendo resposta, repete a pergunta, mas inutilmente. Então avança em direção à porta da cabine e vê um homem sentado no lugar do capitão e escrevendo numa ardósia. O indivíduo se volta, olha Bruce fixamente e este, terrificado, lança-se para a ponte. Capitão, disse ele, assim que o alcançou, quem é que nesse momento está a vossa escrivaninha na cabina? Ninguém, presumo. Eu vos garanto que há um estranho. Um estranho? Sonhais, Sr. Bruce? Quem ousaria meter-se em minha secretaria sem minhas ordens? Talvez tenhais visto o contramestre ou o intendente. Senhor, trata-se de um homem sentado em vossa poltrona, escrevendo em vossa ardósia. Ele me olhou na cara. Eu ouvi distintamente ou jamais vi alguém neste mundo. Ele quem? Ó Deus o sabe, Senhor. Eu vi esse estranho que em minha vida jamais houvera visto em qualquer parte. Vós vos tornastes louco, Senhor Bruce? Um estranho lá? Se vão 6 semanas que estamos no mar. Eu sei, contudo ouvi. Muito bem. Ide ver quem é. Capitão,
Sabeis que não sou um poltrão. Não creio em aparições. Entretanto, confesso que não desejaria vê-lo só e de frente. Gostaria que fôssemos ambos. O senhor Bruce falando que não é um poltrão, não é um covarde, mas não quis ir sozinho, não. Não quis saber disso, não. O capitão desceu primeiro, mas não encontrou ninguém. Vede bem, disse ele, que sonhastes? Não sei como é isto, mas juro que há pouco ele estava e e escrevia em vossa ardósia. Neste caso, deve haver algo escrito nela. Tomou a ardósia e leu estas palavras: dirige para o noroeste. Tendo feito Bruce escrever as mesmas palavras, assim como todos os homens da tripulação que sabiam escrever, constatou o capitão que a letra da ardósia não se assemelhava a de nenhum deles. Olha que interessante, o capitão bem cético, né? Pediu para cada um dos tripulantes ali escrever a mesma frase para comparar as letras para ver se não era uma brincadeira. É verdade. Procuraram por todos os cantos do navio e não descobriram nenhum estranho. Tendo resultado para saber se devia seguir o conselho misterioso, o capitão resolveu mudar de direção e navegou para noroeste. Depois de ter posto como vigia um homem de confiança, por volta das 3 horas foi assinalado um bloco de gelo, depois um navio desmastreado, sobre o qual havia vários homens. Aproximando-se mais, soube-se que o navio estava quebrado, as provisões esgotadas, a tripulação e os passageiros esfomeados. Enviaram barcos para os recolher. Mas no momento em que chegaram a bordo, o Sr. Bruce, para sua grande estupefação, entre os. Acho que perdemos um final. Grande estupefação, reconheceu. Entre os náufragos, o homem que tinha visto na cabine do capitão. Logo que foi acalmada a confusão, o navio retomou sua rota. O Sr. Bruce disse ao capitão: parece que não foi um espírito que vi hoje. Ele está vivo. O homem que escrevia em vossa ardósia é um dos passageiros que acabamos de salvar. Ei-lo, eu juraria perante a justiça. Dirigindo-se ao referido homem, o capitão convidou-a a descer a sua cabina. Ele lhe pediu que escrevesse na ardósia, do lado oposto àquele em que achava escrita misteriosa: dirige para o noroeste. Intrigado por esse pedido, o passageiro, entretanto, com ele se conformou. Tomando a ardósia, o capitão virou-se, sem nada transparecer no semblante, e mostrando ao passageiro as palavras escritas antes. Disse-lhe: é mesmo a vossa letra? Sem dúvida, pois acabo de escrever diante de vós. E esta aqui? Acrescentou, mostrando o outro lado. Também é a minha letra, mas não sei como aconteceu isto, pois só escrevi de um lado. Meu substituto aqui, presente, julga-vos ter visto hoje ao meio-dia, sentado a esta mesa, escrevendo estas palavras. É impossível, porque só há poucos instantes me trouxeram para este navio. O capitão do navio, naufragado, interrogado sobre esse homem, sobre o que teria passado de extraordinário com ele pela manhã, respondeu: não o conheço, senão como um de meus passageiros, mas pouco antes do meio-dia ele caiu num sono.
profundo, do qual só saiu depois de 1 hora. Durante o sono, ele exprimiu a confiança de que logo iríamos ser resgatados, dizendo que se via a bordo de navio cuja espécie e ensarcia descreveu em todo conforme o que tivemos à vista alguns momentos depois. O passageiro acrescentou que não se lembrava de haver sonhado, nem de ter escrito o que quer que fosse, mas apenas que conservara ao despertar um pressentimento que não sabia explicar, de que um navio lhes viria em socorro. Entre aspas, uma coisa estranha, disse ele, é que tudo quanto está nesse navio me parece familiar, e, entretanto, estou certo de jamais ter visto. Acerca disso, o Sr. Bruce lhe contou a circunstância da aparição que havia tido, e eles concluíram que o fato era providencial. Aí agora o Kardec, né? O Kardec agora faz a explicação dele. Esta história é perfeitamente autêntica. O Sr. Robert Dale Owen, antigo ministro dos Estados Unidos em Nápoles, que igualmente a relata em sua obra, cercou de todos os documentos que pudessem constatar a sua veracidade. Perguntamos se ela possuía alguns dos caracteres da alucinação. Estudamos poucos dias atrás, né? Lembra? Na aula passada, né? Aula passada, é. Ficou bem a questão da alucinação e da própria visualização mesmo dos espíritos. Que a esperança que jamais abandona os infelizes tenha seguido o passageiro em seu sono. Ele tenha feito sonhar que eles vinham socorrer. Compreende-se. A coincidência do sono com o socorro podia ainda ser um efeito do acaso. Mas como explicar a descrição do navio? Quanto ao Sr. Bruce, ele está certo de que não sonhava. Se a aparição fosse uma ilusão, como explicar essa semelhança com o passageiro? Se ainda fosse o acaso, a escrita na ardósia é um fato material. De onde vinha o conselho dado por esse meio de navegar na direção dos náufragos, contrariando a rota seguida pelo navio? Que os defensores da alucinação tenham bondade de dizer, como com o seu sistema exclusivo, poderão dar a razão de todas essas circunstâncias. Nos fenômenos espíritas provocados, eles têm o recurso de dizer que há trapaça. Mas aqui é pouco provável que o passageiro tenha representado uma comédia. É nisto que os fenômenos espontâneos, quando apoiados em testemunhos irrecusáveis, são de grande importância, por não se poder suspeitar de nenhuma conivência. Para os espíritas, esse fato não tem de extraordinário, porque o compreendem. Aos olhos dos ignorantes, parecerá sobrenatural, maravilhoso. Para quem conhece a teoria do perispírito, da emancipação da alma nos vivos, ela não sai das leis da natureza. Um crítico divertiu-se muito com a história do homem da tabaqueira, relatada na Revista Espírita de março de 1859, dizendo que era efeito da imaginação da mulher doente. Que tem ela de mais impossível que esta? Os dois fatos explicam-se exatamente pela mesma lei que regem as relações entre o espírito e a matéria. Além disso, perguntamos a todos os espíritas que estudaram a teoria dos fenômenos se, lendo o fato que acabamos de referir à sua atenção, não foi imediatamente conduzida sobre a maneira pela qual deve ter se produzido.
que não encontraram a explicação, se tal explicação não concluíram pela possibilidade, e se, em consequência dessa possibilidade, não se interessarão mais do que se o devessem aceitar apenas pelos olhos da fé, sem acrescentar os sentimentos da inteligência? Os que nos censuram por havermos dado essa teoria se esquecem de que ela é resultado de longos e pacientes estudos que, como nós, eles poderiam ter feito o trabalho tanto quanto temos feito e fazemos todos os dias. Que, dando os meios de compreender os fenômenos, nos lhe demos uma base, uma razão de ser, que silenciaram mais de um crítico e contribuíram em grande parte para a propagação do espiritismo, considerando-se que aceita com mais boa vontade aquilo que compreende do que aquilo que não se compreende. É verdade, né? O Kardec faz uma puxada de orelha ali também, ali, né? Porque, poxa, vocês que estudam o Espiritismo, estudou profundamente, não chegaram à conclusão dessa possibilidade, volta lá e continua estudando, porque tem alguma coisa errada, né? É como se dizer assim, né? Porque aí ele fala, nós chegamos nessas conclusões porque, então, quer dizer, todos nós podemos chegar à conclusão. E eu, quando começou o fato, eu já interpretei dessa maneira, né? Quem sabe, quem estudou a emancipação da alma, sabe que o espírito, quando ele entra em sono, como ele falou ali, ele pode se transportar, né? É bem interessante esse estudo. É, bem interessante. E a questão ali bem prática daquilo que a gente vem estudando no último mês para cá. Kardec vem falando bastante dessa questão da emancipação da alma, né? Essa questão ali do corpo, sair, conseguir acessar outro lugar, e a gente vem sempre reforçando aí nos últimos 2 ou 3 estudos essa questão que é muito comum e muito falada nas obras, principalmente aqui na Revista Espírita, no próprio Livro dos Espíritos, da possibilidade disso, né? Então, e ainda assim existem algumas linhas que não gostam dessa questão, né, Pereira? Você consegue explicar para nós ali a questão da emancipação da alma, do desdobramento, todos esses fenômenos que ocorrem dessa questão da emancipação da alma? Então, Kardec deixa bem claro lá no Livro dos Espíritos, a questão, não me lembro o nome da questão agora, mas tem um capítulo inteiro que fala sobre a emancipação da alma, né? Onde que ele descreve essa possibilidade de quando o encarnado, né, o espírito, quando está encarnado aqui, que entra num repouso, ele pode se emancipar e alcançar outros lugares, seja do mundo espiritual ou do mundo terreno, né? Então lá, assim, para quem gosta de aprofundar, é só ele procurar no Livro dos Espíritos, que tem lá toda essa questão, inclusive, do sonambulismo natural, sonambulismo provocado, magnético, onde deixa ali bem claro essa possibilidade disso, né? E aí vem uma questão, assim, também bem interessante nesse tema aí que você colocou, porque a possibilidade do que nós estamos vendo não ser um espírito errante, não, um espírito muito espiritual, pode ser um encarnado. Porque quando nós nos emancipamos, nós, no mundo espiritual, nosso perispírito, ele segue as mesmas leis do espírito errante, do mundo espiritual, né? Quer dizer, nós somos espíritos, a única coisa que dificulta um pouco é esse nosso laço, a nossa ligação com o corpo físico. Mas aí ele pode se transportar, pode ter se relacionar, pode se comunicar, inclusive, que também é outro fato que às vezes algumas pessoas, algum espírito não aceita, por exemplo, que um espírito que numa comunicação mediúnica seja um encarnado, né? E aí ele deixa bem claro, tanto é que o rapaz lá, o imediato lá, quando ele viu aquilo lá, a primeira coisa que ele pensou que era um espírito, né? Eu não, essas coisas assim eu não gosto, ficou com medo, inclusive, né? E depois chegou à conclusão que não era. No final lá ele fala bem claro, falou, poxa, mas era um vivo. Como é que pode? Que ele estava vivo aqui, não era um espírito. Né? Quer dizer, ele conhecia alguma coisa dessas questões, né? E aí fica bem claro essa possibilidade aí. Kardec vem colocar, e lá no Livro dos Espíritos deixa bem claro isso, né? Que nós, como os encarnados nessas nossas emancipações aí durante o sono cotidiano, ou, como ele disse ali, num pequeno sono, ele pode transportar a alma, né?
em outro lugar e se comunicar, trazer mensagem, né, como fosse realmente um espírito errante, né? Sem som, Léo. Legal. Eu fui pegar aqui para a gente contextualizar, que você falou do Livro dos Espíritos, e está aqui na questão 401. Isso. Vamos ler aqui só para a gente saber certinho ali a informação. Ó. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? E aí os espíritos respondem, não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ou seja, o corpo já não precisa mais da presença do espírito, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. É interessante, né? Então, a gente até brinca no espiritismo que o dormir é o treino para morrer, né? Por quê? Porque ele se assemelha, é você deitar, né? Teu corpo vai afrouxar os laços e teu espírito vai sair do corpo, assim como aconteceria com a morte. A diferença, né, é que enquanto só dormirmos, o espírito ainda tem uma ligação junto com o corpo que o faz voltar a qualquer susto, um despertador, assim, por exemplo, o espírito volta imediatamente. Até uns dizem que essa questão, assim, a dor de cabeça e tal, que a gente sente assim, logo depois de um sono que a gente acorda assustado, se dá justamente por isso, né? Dessa volta repentina do espírito para o corpo. E já com a morte, daí não acontece isso, né? Rompido esse laço, e aí não tem mais como o espírito voltar para o corpo. E aí, quando esse espírito sai do corpo, aí vai depender ali da pessoa o quão materializada, o quão os pensamentos dela estão voltados para onde esse espírito vai ir. Né? Então, se a pessoa tem sempre pensamentos mais materializados, ocorre às vezes do espírito ficar ali dentro do quarto, ali junto com a pessoa e não ir muito longe. Né? Por isso, eu, nas minhas orações, ali antes de dormir, eu sempre peço para que Deus conduza o meu espírito ao plano espiritual, onde ele possa lá continuar estudando, porque, como diz aqui na questão 401, né, o espírito jamais está inativo. Então, se ele jamais está inativo, que ele possa ser conduzido, né, para um local bom e lá ele continue aprendendo, continue evoluindo, para que ao retornar para a carne, ele tenha cada vez mais bagagem para doutrinar, né, para domar esses impulsos materialistas que nós temos. Então, vejo que nesse estudo de hoje, na necessidade de se manter vivo, né, um dos passageiros adormeceu, porque não teria como o espírito dele sair do corpo sem ele estar dormindo, né, porque senão ele ia ficar ali o corpo vagando, né, sem um espírito. Então, esse espírito dele se desprendeu do corpo e conseguiu encontrar ao próximo, né, próximo da localização deles, né, um navio que passava e conseguiu ali, de uma forma, pedir ajuda. O interessante, hein, Pereira, é que além desse desdobramento desse corpo, dessa emancipação da alma, desse passageiro, ainda também teve uma questão de efeito material, né? Porque ele conseguiu, né, escrever ali na ardósia. Será que podemos julgar que isso é porque o Sr. Bruce ali, o que foi o único que viu ele, deveria ser algum médico de efeito físico para conseguir fazer esse tipo de escrita? Aí não deixa bem claro, né? Assim, dizer, mas poderia ser ele ou alguém do navio, né? Alguma coisa assim que possibilitou que ele se manifestasse, inclusive, na tangibilidade ali, né? Então é importante isso que você falou ali, porque isso aí está no capítulo 8º do Livro dos Espíritos, né, que fala da emancipação das almas. E nesse capítulo aqui, só para ressaltar aqui, eu falo do sono no sonho, visitas espíritas entre pessoas vivas. Olha, que é bem isso que nós estamos falando, né? Então, isso aí que está lá, essa visita está na questão 413, né? Que é, só para lendo aqui, só para ficar claro, que é essa possibilidade aí que ele comentou aí, né? 413. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpus, que nos permite a vida de relação ostensiva, e da alma, que se proporciona a vida, a relação oculta. É assim? Então, aí eu escrevi, no estado de emancipação, prima a vida, a alma, contudo, não há verdadeiramente duas existências, são antes duas fases de uma existência. Quer dizer, ele vai colocando tudo isso, né? E aí ele coloca assim, podem duas pessoas que conheceram vivas, que se conhece visitar-se durante o sono?
E aí, não vamos ler tudo aqui, né? Mas para ficar claro para as pessoas que queiram estudar, que ali está bem claro aí, demonstrando, por isso que o Kardec fez até aquela colocação ali, né? Se vocês estudaram mesmo, vocês saberiam que isso é possível, né? E está bem descrito aqui, bem claro aqui nas perguntas subsequentes, dessa possibilidade, né? De sair, de se comunicar. Né? E é claro, eu concordo com o Lero quando ele falou ali que como ali houve uma tangibilidade ali, que ele poderia ter ido no navio e não conseguido se comunicar, poderia ter comunicado com o médium, mas como que ele se pareceu tangível, ou aquele próprio imediato lá poderia ter uma certa mediunidade que ele conseguiu de ver ele ali, né? E também ali houve o efeito físico, ou dizemos, que também faz parte do efeito físico, de escrever na ardósia, né? De conseguir a letra ali. Bem interessante, você vê que as coisas se ligam, né? Por isso a importância de nós estudarmos, aprofundarmos a doutrina espírita. Né? E até mesmo utilizar, né, Pereira, dessa possibilidade, porque até numa parte do trecho ali do texto, o Sr. Bruce, né, que era o imediato, ele fala, né, ele bem assim, não, tem alguém lá, eu não estou vendo o espírito. Na verdade, ele estava vendo o espírito, né? Aí que tá. E quando a gente fala, né, eu não gosto desse negócio de espírito, mas eu aqui conversando com você, eu estou conversando com o espírito, só que é um espírito que está, né, encarnado, no corpo físico. Então, isso que a gente nunca pode separar, que o quê? Que os espíritos, estando desencarnados ou não, são a mesma coisa que aqui, eu conversando com você. A única coisa diferente é o invólucro ali, né, que seria o corpo físico. E, voltando ali no começo da minha dissertação, vamos dizer assim, que eu estava querendo dizer é o seguinte, aproveitar dessa possibilidade, porque Kardec ele fala ali no finalzinho do texto dele, que ele fala o seguinte, que tudo isso que aconteceu, ele não sai da linha das leis naturais, né? Então, é uma coisa real, é uma coisa que já está explicado pela doutrina espírita, então nós podemos utilizar dela ao nosso benefício. Como eu falei, eu nas minhas orações, antes de dormir, eu procuro orar e pedir para que Deus, né, encaminhe o meu espírito para os planos espirituais, onde ele possa continuar estudando. Mas de contrapartida, eu também posso, de repente, pedir para ir visitar um parente que eu não vejo, um parente que está distante? Pode, né? Você pode, de repente, em sonho, ir lá, né? A hora que você dorme, seu corpo desprender e você está lá, aí você diz, nossa, eu tive um sonho tão real com a pessoa. Às vezes não foi um sonho tão real, você esteve realmente lá. Né? Então, da forma que existe isso, é uma coisa real, explicada, tá? Você pode utilizar ela para o bem, ou tanto quanto, se você for uma pessoa muito material, ligado só às questões materiais, você pode ir para locais ruins, e aí sim, ao invés de o seu corpo, na inatividade, permitir que o seu espírito continue estudando e evoluindo, às vezes você vai se endividando mais, né? Mesmo em sono, você deixa o seu espírito se endividar cada vez mais por ele estar frequentando os locais que não são tão agradáveis. Né? Até eu repito muito disso aí, parece que eu estou meio repetitivo, sempre repetindo isso, que às vezes nós nos esquecemos que nós somos espíritos que estamos encarnados num corpo, né? Dá a impressão contrária, né? Porque quando ele fala do espírito, a gente se assusta e diz, peraí, mas nós somos seres, nós somos espíritos, que estamos agora tendo uma experiência no corpo físico que nos restringe, que faz parte das leis aí. Lá no livro do Espírito também, ele descreve bem claro todas essas questões, né? Por que a gente fica, por que nós ficamos tolhidos das nossas lembranças, tá lá. Então a gente não quer colocar tudo isso, mas está bem descrito. E nós temos que ficar relembrando toda hora. Eu relembro as pessoas muito direto, porque as pessoas pensam que é o corpo que está com o espírito. Não, nós somos um espírito que estamos passando por uma experiência no corpo físico. Até peguei aqui, porque na hora que eu estava procurando ali o texto que você falou no livro dos Espíritos, eu achei, olha que interessante a pergunta. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Aí, 400, né? Tá bem claro. É como se perguntasse se encarcerado se é grato com o cárcere. Uhum. Né? O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre de seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Olha que interessante, né?
Cara, o Livro dos Espíritos é uma fonte, né? Que você acha que você lê 15, 20 vezes e cada vez você aprende mais. Então, o que ele quer dizer ali, ó? Tem o finalzinho. Ele tanto deseja ser livre, quanto mais grosseiro é este. Ou seja, então, quanto mais materializado, mais a pessoa é nessas questões ligadas à matéria, mais o espírito quer sair. Porque ele sabe que ele saindo dali, ele consegue acessar outros locais. E aí o corpo lá, com as suas tendências, bebida, droga e tal, ele vai querer sair, né? E também pelo fato, né, de que a partir do momento que nós estamos só no plano espiritual, nós temos outras percepções, né? Audição, visão, etc. E quando nós entramos no corpo, nós precisamos dos órgãos corporais para fazer essa tradução da audição, da visão, do tato, né? Então, querendo ou não, o espírito ele se limita ao ter que reencarnar. Mas lógico, né? A reencarnação, ele é uma fase necessária da vida, porque um espírito, né, sem um corpo, né, até evolui no plano espiritual, mas não consegue passar por todas as dificuldades que um espírito reencarnado passaria. Mas é interessante a resposta que os espíritos dão para Kardec. Então, a gente gosta de sempre relembrar aí os nossos amigos que nos acompanham aí na Revista Espírita, que quiserem, nós temos um estudo do Livro dos Espíritos às sextas-feiras também, né? Está lá no nosso site, como o Léo colocou no começo lá também, o link lá você vai encontrar a maneira de você estudar, e então nós estudamos, e que nós sempre dizemos que o movimento espírita como si tem que intensificar cada vez mais esse tipo de estudos, né? Estudar as obras básicas, né? Para conhecermos o espiritismo. Então, lá no nosso site tem alguns estudos que são online, né? Então, aqui no nosso site aqui da casa, temos aqui em estudos, aí tem aqui ó, o estudo da Revista Espírita, e nós temos aqui o estudo do Livro dos Espíritos. Então, aqui no estudo do Livro dos Espíritos, ele vai toda sexta-feira, às 19 horas, online, né? Então, você também consegue ali, não sei se vocês mandam o link, Pereira, para as pessoas, mas manda o link, aí ela entra no grupo de WhatsApp e depois ela recebe o link pelo grupo de WhatsApp, né? Então, recebe o link para participar, e é que nem o nosso estudo aqui. Então, toda sexta participa, faz perguntas, né? Aqui o pessoal da revista não gosta de fazer muita pergunta, até, né, Pereira? Não. Por isso que eu instigo bastante, né, perguntar e tentar trazer o ponto de vista, porque às vezes a pessoa não quer fazer pergunta, mas às vezes eu sou intuído a perguntar alguma coisa para a gente aprender junto. Então, ali dentro do nosso site tem o estudo aqui no Livro dos Espíritos. E logo após, né, termos gravado esse estudo, a gente sobe também para o YouTube. E também lembrando que esse aqui, eu estava ali agora há pouco, vocês viram que eu estava com o livro dos Espíritos, né, na tela. Então, esses livros, toda a codificação espírita, né, Livro dos Espíritos, a Gênesis, a Revista Espírita, ela é disponível gratuitamente em PDF no site da Federação Espírita. Então, basta colocar ali Livro dos Espíritos, Federação Espírita, vai ter o PDF aí para vocês baixarem e poderem estudar. Então, vamos lá, vamos continuar mais um trechinho aqui. Agora entra num tema que eu gosto muito. Qual que é, Pedro? Espontâneas, comunicações espontâneas? Conversas familiares. Conversa familiar é tudo. Essa realmente, essa eu acho bacana também. Então, vamos lá. Pode dar continuidade para nós? Sim. Então, como o Lelo disse, é um tema, assim, bem bacana, porque essa aí é onde que vem as pessoas pediam para o Kardec, né? E aí eles faziam essas evocações, né? Conversa familiar em número. Os amigos não nos esquecem no outro mundo. Olha que tema já bem interessante na primeira aí. E vamos falar o inverso também, Pereira? Que os amigos não nos esquecem, os inimigos também não. Bom. Aí é papo para outra história. Outra história. Então, vamos lá. Então, a gente da Revista Espírita de julho de 1881, né? Aí o Kardec começa assim, sempre ele faz uma apresentação, depois entra nas perguntas e respostas. Olha, sempre assim, alguém chegava lá e pedia e ele fazia essas evocações. Um dos nossos assinantes nos envia conversa, aí já foi que já mandou a conversa pronta, né? Conversa seguinte que teve com um dos seus amigos, cuja perda lhe fora muito sentida, por intermédio de um médium estranho.
já que ele mesmo não é médio. Além da notável elevação dos pensamentos, há de notar-se que os laços formados na Terra, quando sinceros, não são rompidos pela morte. Kardec coloca. Então, aí não foi lá junto com Kardec, foi em outro local, né? E aí começa a primeira conversa, 28 de dezembro de 1860. Evocação, aí eles usavam essa técnica, Kardec evocava Deus, né? A evocação súplica ao espírito Jules P, que me foi tão caro para vir comunicar-se comigo. Aí o espírito responde: caro amigo, acudo ao teu apelo com tanta maior solicitude, quanto não esperava poder comunicar-me contigo, senão em tempo ainda recuado pela vontade de Deus. Quanto me é agradável ver esse tempo abreviado, por tua vontade, e poder dizer-te que quando a aprovação que sofri na terra serviu ao meu progresso. Embora ainda errante, sinto-me completamente feliz, sem outro pensamento que a do entusiasmo pelas obras de Deus, que me permite desfrutar de todos os prodígios que Ele houver bem colocar à minha disposição, deixando-me esperar uma reencarnação no mundo superior, onde seguirei a gradação afortunada que me levará à suprema felicidade. Possas tu, caro amigo, ouvindo-me ver em minhas palavras um presságio do que te espera. No último dia, virei tomar-te a mão para te mostrar a via que já percorro desde algum tempo com tanta alegria. Encontrar-me-ás como guia, como na vida terrestre me encontrastes como amigo fiel. Só lembrando aqui, na primeira parte ele coloca a palavra errante, né? Como espírito errante. Então, Kardec deixa bem claro isso também, no estudando dos livros dos espíritos, nas outras obras, que todo espírito que necessita ainda reencarnar é considerado errante, né? Então, mesmo que no mundo espiritual, todos nós que entramos lá, se nós ainda não estamos livres das reencarnações, nós somos errantes. E aí, no caso, é o caso dele, né? Ele falou ainda errante, mas ele já estava mais evoluído, né? Eu acredito que, não sei, nunca fui estudar profundamente, mas eu acredito que a questão do errante é porque ainda precisamos nos melhorar. Né? Sim, Então, isso, né? Aí a necessidade de reencarnar. Porque se eu não tiver mais a necessidade de reencarnar, quer dizer que eu já cumpri todas as provações, que é exatamente o que o Espírito vem falar aqui, né? É exatamente isso. Ele fala aqui, ó, as provações que eu sofri na Terra. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Pereira, que é o que a gente sabe, a gente já estudou na Revista Espírita, então não existe um tempo que precisa se esperar, né, para fazer a evocação do espírito para ele vir comunicar. A gente já viu que na revista, com questões de 3 dias que a pessoa tinha desencarnado, eles faziam a evocação e o espírito vinha se comunicar. E aqui o espírito ele tinha a noção de que ia demorar um pouco, né? O espírito diz o seguinte, ó: eu não esperava poder comunicar-me contigo, senão em tempo ainda recuado pela vontade de Deus, né? Mas aí o que ele continua? Agora, quanto me é agradável esse tempo abreviado por tua vontade. Você vê que interessante, né? Ele tinha a percepção de que ele não ia conseguir se comunicar com ninguém, né? Ali pela vontade de Deus, mas de certo, talvez ali pela vontade do amigo, talvez esse amigo quanto tempo estava orando por ele e tal, ele viu que esse tempo se recuou, né? E também, o que dá a entender só na resposta dessa primeira pergunta, o quanto já de instrução esse espírito veio trazer para esse amigo dele, né? Porque ele já veio aqui falando que a aprovação que ele sofreu na Terra serviu para progresso, né? Então, o que já dá para pensar? Às vezes a gente olha, né? Nossa, olha quanto sofre essa pessoa e tal, e fica assim, nossa, a gente que é espírita, a gente já está meio que não fala muito isso, mas a gente escuta ainda isso muito de outras religiões, que é a questão, nossa, uma pessoa tão boa, como pode sofrer tanto e tal? E aí vem, né, uma pessoa assim se comunicar, que ó, todo aquele sofrimento,
provação que eu sofri na tela serviu para o meu progresso, né? E aí, ao final, ele vem dizer ainda, que até me lembrou a piada do futebol lá, né? Já que é um amigo que foi, era um amigo muito caro, então o que, que ele está dizendo? Que no último dia, ou seja, no último dia imagino eu que seja da reencarnação desse amigo dele, ele virá tomar pela mão para te mostrar a via que já percorro desde algum tempo com tanta alegria. Então, ele meio que deixou uma promessa ali, né? Ó, no dia que você tiver para desencarnar, eu vou vir e vou te levar. Não fique com medo, né? Não fique com medo, porque eu vou te levar. Aí até me lembro daquela piadinha que tem, né? Que disse que tinha dois amigos que eram muito fanáticos por futebol e assistiam o jogo, iam no estádio. E aí fizeram essa promessa desse amigo aqui, ó. Quando se um morrer antes do outro, esse que morrer volta lá da onde tiver para contar se tem futebol lá no outro plano, né? Porque imaginou a gente morrer e não poder assistir futebol? Aí morreu o amigo, passado de umas 2 semanas, esse amigo voltou, se comunicou. E falou para ele, olha, lá no céu tem futebol. E os times são bons, dá cada jogo que ele, poxa, que alegria, né? Então já me sinto até melhor de saber que quando eu morrer, vai ter futebol para a gente acompanhar lá. Ele, não, mas eu tenho uma outra notícia para você. Qual? Esse domingo vai ter jogão. Ele, é? Uhum. E você já está escalado. Então, mais ou menos isso. No último dia, o espírito vem pegar pela mão para ajudar a levar. Então, essa questão do sofrimento que você colocou ali, e o espírito coloca ali, eu sempre converso muito com as pessoas, e a gente tem que interpretar assim, que o sofrimento não é castigo. Deus, vamos dizer assim, na palavra que Deus está castigando porque fez isso. Não. O sofrimento, ele é a consequência, primeiro, de nós não queremos mudar, né? E ele vem para nos alertar, fala, poxa, você tem que mudar, né? Então, as pessoas, às vezes, teimam em persistindo numa ideia, aí, portanto, passar sofrimento, e daí ela resolve mudar, né? Porque cansa, né? Então, o sofrimento é bem isso mesmo, são oportunidades que nós temos de refletir, né? Não ficar querendo que Deus tira daqui, tira daqui. Mas não, eu sempre falo com as pessoas sobre isso, falo, poxa, tem que pensar assim, o que eu tenho que aprender sobre tudo isso? O que eu preciso mudar? Primeiro, o que eu preciso mudar? Porque se eu compreendi a lição, eu não preciso sofrer mais. Eu estou sofrendo enquanto eu não aprendi, ainda não assimilei aquilo que eu preciso entender sobre tudo aquilo e as minhas mudanças que têm que ser feitas. Né? Então é uma coisa boa se a gente analisar, né? Por mais que seja doloroso, seja triste, então é uma coisa assim que a gente tem que refletir muito. Falar, puxa, eu estou sofrendo alguma coisa, eu ainda não aprendi, alguma coisa eu tenho que compreender sobre isso. Né? Exatamente. Até quando eu vou continuar sofrendo? Até quando você quiser. É. Né? Pode ser essa vida inteira, a outra. Pode. Enquanto você não aprender, não depurar, você vai continuar, né, nesse karma, né, nesse círculo kármico, que é única e exclusivamente por sua vontade. A mudança é difícil, mas é isso que eu falo. Não precisa querer resgatar todos os erros de quantas reencarnações numa única reencarnação. Né? Lógico, você tem que fazer o melhor possível. Mas, por exemplo, aqui a gente já falou disso. Aquela pessoa que é o eremita, né? Vai e vive lá, recluso de tudo e de todos. Sei lá, será que é para não cair em pecado, como dizem, né? Não ter contato com o materialismo e aí não se apegar e tal, mas aí você não está passando a sua aprovação, né? Porque a aprovação é quando você está frente a frente com aquilo e consegue se conter, né? Agora, se você evita aquilo, o contato com aquilo, não é bem o conseguir passar. Você meio que fugiu, né? Fugiu dele. Continua com mais, Pereira. Vamos lá, a 2. Aí o amigo lá pergunta, posso contar com o teu concurso, cara amigo, para alcançar o objetivo feliz que me deixa entrever? Olha a pergunta, né? E o Espírito responde, fica tranquilo, farei o possível para que avance neste caminho, no qual ambos nos encontraremos com tanta emoção e prazer. Como outrora, virei dar-te todas as provas de bondade e de coração a que sempre fostes tão sensível. A 3. Por tua linguagem, devo concluir que és muito mais feliz do que em tua última existência? Ele pergunta.
Resposta: sem contradita, meu amigo. Muito feliz. E jamais eu poderia repetir bastante. Que diferença! Não mais aborrecimentos, não mais tristeza, não mais sofrimentos corporais e morais. E com isto, a visão de tudo que nos foi caro. Muitas vezes eu estava contigo a teu lado. Quantas vezes te segui em tua carreira. Eu te via quando não me supunhas tão perto de ti, já que me julgavas perdido para sempre. Meu caro amigo, a vida é preciosa para o espírito, tanto mais preciosa quanto suave. E, como na terra, pode fazê-la servir ao seu adiantamento celeste. Fica bem persuadido de que tudo se harmoniza nos decretos divinos para tornar as criaturas de Deus mais felizes e que basta de sua parte ter um coração para amar e curvar a cabeça para ser humilde. Então se eleva mais alto do que poderia esperar. Você sabe que essas questões aí, até hoje, eu atendendo pelo magnetismo, duas irmãs, inclusive, e aí elas estavam tristes, inclusive, semana passada não tinha aparecido no estudo, eu não tenho intimidade de conhecer assim, as questões da família delas, né? Aí eu perguntei para ela assim, não, eu tô triste porque um irmão nosso desencarnou. São pessoas espíritas já, antigas já. E elas todas desesperadas. Uma tá melhor um pouquinho, a outra, né? Pessoas de idade já, não são pessoas novas, já pessoas já, né? Viúva, já de certa idade. E aí a gente fica pensando assim, né? Como que a pessoa interpreta a morte. E eu fui explicando exatamente isso. Não, ele partiu antes, nós somos seres espirituais. Então, chega um momento certo, uma pessoa de 60 e poucos anos teve um ataque fulminante, né? Esse ataque cardíaco fulminante aí e faleceu. Tá com boa saúde, relativa saúde, mas deu um ataque. Então a gente fica sempre assim, aquele apego, né? Dizendo assim que eu não queria, que sabe aquela história assim, que ele. Eu falo, gente, que é isso? Fica alegre, fica feliz. Claro que é comum você ficar triste que a pessoa partiu para um lugar distante, mas ficar feliz porque ela se libertou antes de nós, né? Que vai seguir a vida dela, né? E isso é difícil, porque às vezes a pessoa no mundo terreno aqui, espírita, que dizem espírita, né? Estuda, e não compreende essas coisas, né? Nós temos que entender essa parte, ficar triste, mas lembrar, falar, poxa, orar, foi o que eu falei, vamos orar, inclusive fiz uma oração junto lá, naquela maneira que a gente fazendo, naquele momento ali que a gente estava no passe, ali, foi até um diálogo fraterno, né? Se tiver doença, falou, gente, confia. Ele se libertou antes, não se separou, né? Não é uma coisa assim. Então, para você ver como é que falta, às vezes, dentro do movimento espírita, das pessoas que vão na casa espírita, esse entendimento, né? Que nós somos seres espirituais e um dia retornaremos para o mundo, para a nossa verdadeira pátria. Kardec deixa bem claro que a verdadeira pátria é o mundo espiritual, né? A nossa casa verdadeira. E as pessoas têm dificuldade nisso. Quando ele vem falando isso aqui, ele deixa bem claro isso também, né? Vamos continuar então? 4. Que desejas de mim que te possa causar prazer? Tem um pensamento ornado de uma flor. Olha aí, ó, pensamento da pessoa, né? Nota. Tendo estabelecido uma discussão sobre o sentido dessa resposta, o espírito acrescentou, que ficou um pouquinho meio poético demais. Mas quando eu digo do teu pensamento ornado de uma flor, digo que, colhendo flores, deves pensar algumas vezes em mim. Hás de compreender que quero, tanto quanto possível, fazer-me notar por um dos teus sentidos, tocando-te agradavelmente. 5. O Espírito, adeus, caro amigo. Aproveitarei com prazer a próxima ocasião que tiver de te evocar.
Resposta: esperarei com impaciência. Até mais ver, caro amigo. Aí teve uma segunda conversa, no 31 de dezembro. Né? Isso foi no ano de 1860 que teve as comunicações. Né? 6. A invocação de novo. Novo pedido ao meu amigo. Só um segundo, e só cortando um pouquinho. E ele não esperou muito, né? A primeira foi no dia 28 de dezembro, e aí logo no dia 31 ele já fez mais uma sessão e invocou novamente. Então, a invocação, novo pedido ao meu amigo para vir dar-me uma comunicação no interesse de minha instrução. Resposta: eis-me de novo, caro amigo. Não peço mais do que vir dizer-te ainda uma vez o quanto me foste caro. Quero dar-te uma aprovação disso, elevando-me a mais altas considerações. Sim, meu amigo, a matéria nada é. Trata duramente. Nada temas. O espírito é tudo. Só ele se perpetua e jamais deve cessar de viver, nem de percorrer o caminho que Deus lhe traz. Por vezes se detém em bordas escarpadas para retomar o fôlego, mas quando volta os olhos para o Criador, retoma a coragem rapidamente supera as dificuldades que encontra, eleva-se e admira a bondade do seu Senhor, que distribui providencialmente as energias de que tem necessidade. Então, avança. O empírio se apresenta aos seus olhos, ao seu coração. Ele marcha e logo torna digno do destino celeste que entrevê. Caro amigo, nada mais temos. Sinto em mim a coragem redobrada, as forças decuplicadas desde que deixei a terra. Não mais ouvido da felicidade predita, que, comparada àquele fruto, será tão superior quanto a mais brilhante das pedras preciosas, ou é ao mais simples anel. Assim, vês quanto há de grandeza nas vontades celestes, e que será muito difícil para seres humanos apreciar e, apesar dos seus resultados, vossa bordas, linguagem dificilmente nos serve quando queremos exprimir que vos deve parecer incompreensível. 7. Nada tem a acrescentar aos belos pensamentos que acaba de expressar? Belo mesmo, né? Sem dúvida, não terminei, mas quis te dar uma prova da minha identidade. Quando quiseres, eu darei outras. Agora o Kardec faz as considerações dele, né? Estas provas de identidade são aqui todas morais, e não resultam de nenhum sinal material, nem de nenhuma dessas questões pueris que muitas vezes algumas pessoas fazem com esse propósito. As provas morais são as melhores e mais seguras, uma vez que os sinais materiais sempre podem ser imitados por espíritos enganadores. Aqui o espírito seja reconhecer pelos seus pensamentos, seu caráter, sua elevação e a nobreza do estilo. Certamente, um espírito enganador poderia, quanto a esse aspecto, tentar a contrafação, mas jamais passaria de uma imitação grosseira. Como lhe faltaria o fundo, ele não poderia imitar senão a forma, nem representar por muito tempo o seu papel. Aí ele faz a número 8 aqui, a pergunta. Visto estares nesta disposição benevolente, eu me sentiria feliz de aproveitar agora e te peço a gentileza de continuar. Eu te direi,
Abre o livro do teu destino. O Evangelho, meu amigo, far-te-á compreender muitas coisas que eu não saberia expressar. Deixa a letra, toma o espírito desse livro sagrado, e nele encontrará todas as consolações necessárias do teu coração. Não inquietes com os termos obscuros. Busca o pensamento, e teu coração interpretará como deve interpretar. Agora, estou mais bem informado e te confesso o erro em que nós, espíritos, incorreríamos ao considerá-lo tão friamente quanto quando vivos. Felizmente, hoje reconheço que, impulsionado pelo meu bom coração, teria podido, entendendo melhor os ensinamentos preciosos que o Divino Mestre nos deixou, neles exaurir socorros que me faltavam. Aí na 9. Obrigado e adeus, caro amigo. Aproveitarei com prazer a primeira ocasião que tiver para te evocar. Não duvides de que então virei como venho hoje. Farei o melhor que puder. Tudo bem. Bonito, né? O que dá para tirar algumas questões, né, dessa comunicação. Então, a gente viu ali que, pelo jeito, na aprovação dele, ele conseguiu encarar de uma forma de evolução mesmo, porque essas palavras que ele está tecendo ali a partir do plano espiritual é de um espírito já bem mais evoluído, né? Não é de uma simples pessoa que desencarnou, chegou ali, ficou um tempinho e já alcançou isso aí. Aparentemente, ele já tinha uma bagagem boa aqui na Terra, né? E a orientação que ele dá ali sobre o estudo do Evangelho, né? Para você não ficar na letra, né? na escrita, porque isso é comum de acontecer. Eu já vi grupos já começar a estudar o Evangelho e ficar querendo interpretar palavras, sabe? Aquelas coisas assim, e esquece de pegar a essência moral das coisas, né? O sentimento, o pensamento da ideia, né? E às vezes fica discutindo, eu já vi pessoas discutindo lá por não sei o que aquilo foi escrito, porque aquela tradução... Gente, mas se você interpreta o sentido moral daquela questão ali, então você acaba perdendo, né? Se Jesus era casado, se Jesus não sei o quê, se Jesus... Sabe aquelas histórias assim que fica querendo buscar coisas assim que não tem nada a ver. E o sentido moral do evangelho, né? E o sentido da essência. Que é o que ele falou, né? Onde você tem que tirar a situação. Eu me lembro de uma das questões, ver como a gente vai relembrando, né? Os estudos vão puxando memórias. E eu me lembro uma das questões que entrou-se em discussão na religião que participava, se Jesus era alfabetizado ou não. Né? Por quê? Porque todos os evangelhos foram escritos pelos apóstolos e nenhum foi escrito por Jesus. Né? E aí, uma das explicações para comprovar que Jesus não era analfabeto, né, era alfabetizado, é que no momento lá que eles estavam tentando apedrejar a mulher prostituta, Jesus desce ao chão e escreve no chão. Né? Nunca ninguém sabe o que ele escreveu no chão, mas se ele escreve no chão é porque ele era alfabetizado. Aí hoje a gente para pensar, né? Peraí, mas para um espírito do escol de Jesus vir, né, reencarnar na Terra, passar por essa, né, toda essa questão da reencarnar na Terra, ele é muito mais do que alfabetizado, ele sabe todas as línguas, ele conseguia falar e se comunicar em qualquer idioma, né, ele sabia sobre qualquer assunto, e aí ficar se detendo sobre se Jesus era ou não alfabetizado. E esquece de todo o cunho ali, que era a questão do... Se você tem faltas? Eu tenho faltas, tenho muita coisa para melhorar. Então, não julgue teu irmão que também tem as mesmas faltas, ou outras de maior ou menor número, não julgue ele, que ele deveria ter feito diferente se você não faz diferente. Esse era o cunho do ensinamento. E não saber se Jesus era alfabetizado ou não. E aí acaba se, vamos dizer assim, querendo, vamos dizer assim, desacreditar Jesus por coisas materiais, né, terrenas, né, então essas questões aí do relacionamento dele, se ele tinha relacionamentos amorosos, se ele tinha não sei o quê, sabe essas coisas assim, e esquece de ver o que é mais importante, de analisar a profundidade moral dos seus ensinos, né, que está aí, que prevalece há mais de 2000 anos, e está aí, é a base.
serviu de mudança de uma era, né? Que começou a partir de Cristo, né? Que é o ano 1, 2. Quer dizer, alguma coisa tem de grande nisso aí, nessas ideias. Então, hoje ainda tem grupos que ficam ali tentando buscar coisa assim para desacreditar o evangelho de Jesus, né? E esquece de se aprofundar no pensamento e no sentimento dos ensinos de Jesus, né? Por isso que o estudo do evangelho também é muito importante, mas tem que saber estudar também, né? Para não cair nesses caminhos aí obscuros aí, porque daí vira um negócio sem discussões e não leva a nada, né? É interessante, né? Porque Kardec vai lançar o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, em 64. E essa comunicação é de 60. E o Espírito já trazia essa questão, né? Observa o cunho, a parte moral do Evangelho. Não se detenha nas palavras. E o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz? Bem isso. Exatamente isso. Ali pega ali trechos, né, da passagem de Jesus a partir somente dos Evangelhos e traz o cunho moral daquilo. Ah, se é possível dividir 5 pães e 2 peixinhos, eu até nem sei a quantidade, em 12 mil pessoas, não é esse importante. O que ele queria transformar ali era a questão da partilha. E é isso que o Espiritismo vem trazer, a parte moral. Né? Muito bem. Então tá aí, pessoal. Aí foi prolongando. Você vê que o tema é tão interessante que a gente acaba prolongando um pouquinho até mais e passa tão rápido, né? Parece que quando a gente começa o negócio fica bom, já terminamos, né? Tá aí. Então aí a nossa reflexão de hoje, sempre colocamos isso, que nós apenas lemos o texto e fazemos nossos comentários de acordo com os nossos conhecimentos. Mas podemos estar errados. Se alguém tiver aí outras percepções e quiser nos fazer, que tragam. E a gente está propenso também, se assim for comprovado que realmente nossa interpretação está errada, nós podemos mudar tranquilamente, né? Temos a humildade de dizer, poxa, realmente eu errei. É aquilo, de acordo com aquilo que nós estudamos, que nós fazemos nossos comentários, né? Podemos sim estar errado, porque nós ainda não somos perfeitos. Mas, nesses instantes finais, como sempre fazemos, convidamos a todos, aqueles que estão presentes ao vivo aqui, aqueles que nos assistem, que aproveitem esses instantes para elevar os pensamentos. Assim como foi dito nas questões da emancipação, que essa nossa elevação podemos retornar à nossa verdadeira pátria espiritual, como espírito. E assim, numa sintonia divina de amor, agradecer. Agradecer a Deus por tudo que nos concede, por essas oportunidades reencarnatórias, oportunidade de aprendizado. Obrigado, Deus. Até mesmo pelas dificuldades, que elas servem-nos de freio, de alerta, para assim possamos refletir e fazer as mudanças que necessitamos. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho que nos dá o guia, que nos mostra o caminho a ser seguido. Obrigado a todos os amigos espirituais que nos acompanham, nos intuindo, nos alertando. Nós é que somos, às vezes, orgulhosos e não aproveitamos essas intuições que os amigos espirituais constantemente nos alcançam. E assim o nosso agradecimento também àqueles espíritos que, por desconhecerem a profundidade dessa filosofia, e nós bem sabemos que isso ocorre constantemente, também nos juntam a nós nesses momentos para aprender sobre a filosofia, a doutrina espírita. Obrigado a todos e que possamos ter um fim de tarde, uma semana, um fim de semana em paz, com amor, junto com nossos familiares, com nossos entes queridos. E assim, renovados, podemos estar aqui novamente no próximo sábado para mais um estudo da Revista Espírita. Obrigado e que assim seja.